Conversaremos nesse momento com o professor Wellington Duarte, que é economista, chefe do Departamento de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vamos conversar um pouco sobre as possíveis saídas para a economia do Rio Grande do Norte. Professor, o senhor está escrevendo, estudando a respeito e faz uma disciplina na Universidade Federal sobre a economia do Rio Grande do Norte. A estrutura na qual foi montada, foi organizada a economia do Rio Grande do Norte, aponta algum nível de inovação? Olha, na verdade nós temos uma disciplina Formação Econômica do Rio Grande do Norte, que eu já ministrei inclusive aulas nela, e nós tivemos que fazer pesquisa sobre a formação econômica do Estado, né? O que nós estamos vendo hoje em dia é consequência de um processo histórico, né? A nossa estrutura produtiva, tirando o petróleo, é a mesma dos anos 50. Então nenhuma sociedade, nenhuma economia que queira se desenvolver pode permanecer em parâmetros que estão há 40, 50 anos defasados. Por isso que nós temos grandes problemas com relação a um salto de desenvolvimento. Primeiro porque as elites daqui são muito atrasadas, elas têm um pensamento muito patrimonialista. Isso é verdade. Se você olhar, se não for o Estado induzindo aqui qualquer tipo de processo de desenvolvimento, não acontece. E por outro lado, você tem a própria desestruturação produtiva. Nós já tivemos mais de 600 quilômetros de ferrovia e hoje nós estamos reduzidos a 18. Quer dizer, e o transporte é um item muito importante no que diz respeito à produtividade, né? À lucratividade. Muito importante. Para escoamento, você tem um porto que está defasado há muito tempo, as propostas não caminham. E agora com a crise de 2014, 2016 e agora entrando no seu terceiro ano, o que é que você tem? Você tem uma perda de arrecadação muito grande, né? O Estado participa da federação, a federação está em crise. Então, quando você tem escassez de recursos no Estado pobre, subdesenvolvido e que não tem muita perspectiva de atrair investimentos de bens de capital, como é que você faz? O governo ele fica prisioneiro de si mesmo. O governo atual ele é prisioneiro da história. O senhor vê alguma perspectiva? Quais seriam os caminhos ou qual seria o segmento que a economia do Rio Grande do Norte poderia apostar no sentido de se criar uma nova perspectiva de desenvolvimento? Olha, o setor eólico, né, que atualmente está começando a ser implantado aqui, que não gera, entretanto, muito desemprego, mas gera bastante receitas no caso do Rio Grande do Norte. Mas eu acho, Pinto, que o problema é mais embaixo. O problema é como é que nós vamos discutir isso. Para você começar a ter um projeto de desenvolvimento, você precisa discutir antes. Com quem o governo discute? Com quem o governo se depara para tentar, diante de um diálogo bastante construtivo, estabelecer propostas de curto, médio e longo prazo. O que você vê hoje no Rio Grande do Norte, essa pergunta deve ser feita a todos os cidadãos. Você vê ou nos últimos anos, algum governo ter essa proposta de desenvolvimento no curto, médio e longo prazo? Eu, particularmente, não vejo. Eu vejo muito discurso, muito seminário, mas, assim, nesse momento específico, em que a economia está numa situação muito ruim, o que o governo diz ao povo? O que é que ele fala para a população? Ele está simplesmente encarcerado dentro de si mesmo. Ele não consegue, porque ele não tem o que dizer. Porque é uma prática recorrente esse encalacramento da situação econômica do Rio Grande do Norte. Inclusive de outros governos, não é um privilégio do atual governo. Não. Criticar esse governo apenas e tão somente pelo próprio governo não leva a lugar nenhum. Porque este governo aí está passando por um processo de crise derivado de uma crise econômica mundial que atacou muito especialmente a economia brasileira nos últimos anos. Mas esse projeto de desenvolvimento que não existe é histórico. Ele não existe. A exceção de Cortes Pereira, que teve uma visão futurista da economia do Rio Grande do Norte, com aqueles projetos dos anos 70, o que é que se teve depois disso? Professor, então, se eu estou entendendo, as lideranças do Rio Grande do Norte, aí eu falo de políticos, empresariais, trabalhadores, deveriam pensar em um projeto de Estado a curto, médio e longo prazo, e não de governo que pode mudar a cada 4 anos. É esse o raciocínio? As lideranças deveriam liderar, e elas se lideram a si mesmas, né? Então, eu acho que o grande problema do Rio Grande do Norte é a sociedade que não tem uma relação muito direta com os órgãos de governo. A sociedade, os governos, quando eu falo os governos, os aparelhos de Estado, deputados, senadores, deputados estaduais, prefeitos, eles se organizam em torno de si mesmos. Então, o diálogo que eles fazem é o discurso. E isso não é nenhum tipo de avanço em termos de proposta.
Então, se eu estou entendendo, o senhor está dizendo que eles não ouvem os anseios da sociedade, eles só falam o que os interessa. Olha, na minha opinião, na minha modesta opinião, eles falam o que convém falar. Aliás, talvez eles também não saibam o que a sociedade quer. Eles falam o que eles acham que a sociedade quer. E isso é assim, um diálogo de surdos, né? E acaba você tendo propostas, aliás, ações governamentais assim, dessintonizadas com a realidade. Ou então, nem sequer chega a ter proposta, porque quando ele olha para o cenário atual que nós estamos, o que é que ele vai dizer à população? Ele não tem propostas efetivas, porque ele não tem conhecimento, inclusive, da base econômica do Rio Grande do Norte. Professor Wellington Duarte, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você.